Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista e hoje vamos conversar com a inspetora de polícia Natiele Batistella, que é uma das profissionais que está à frente do cartório de proteção aos animais. Natiele, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir falar de um tema tão importante que é o bem-estar animal, né, e a proteção aos animais. Eu queria iniciar te perguntando, né, há quanto tempo existe o cartório? Né? Ele é recentemente novo, né? Sim, o cartório de proteção aos animais, né, que é o cartório especializado na investigação e proteção aos animais. Agora, no mês de abril, ele fez 4 anos. Ele foi inaugurado em 8 de abril de 2021. Durante a pandemia. Isto. E qual é a tua função ali no cartório e como é que é a dinâmica, como é que funciona o cartório? Sim. Queria que tu explicasse para o telespectador e a telespectadora que nos Isso acompanha. é bem importante divulgar, porque as pessoas pensam que existe uma delegacia em Santa Maria, né, especializada na investigação de crimes contra animais. Não, é um cartório dentro de uma delegacia. Tá? Então, a primeira delegacia de Santa Maria, ela recebeu o selo Delegacia Amiga dos Animais, porque dentro dessa delegacia, então, foi inaugurado um cartório. Nós somos dois policiais, o escrivão Gerson Ribeiro Flores, né, e eu, que trabalhamos, então, só com essa parte de maus-tratos a animais. O delegado titular da delegacia, responsável pelo cartório, o delegado Carlos Alberto Dias Gonçalves, então, que é o nosso chefe. Então, nós recebemos denúncias anônimas, registros de ocorrência. Então, tudo que for em Santa Maria que envolver crueldade contra animais vai para o nosso cartório. Então, nós somos 2 policiais ali. Claro que todos os colegas da delegacia, eles trabalham com os outros crimes que a nossa delegacia recebe, mas também nos ajudam sempre que a gente precisa, então a gente tem o apoio deles. Mas direto com crueldade a animais, somos 2 policiais. São 2 policiais. Abril, a senhora me corrija se eu estiver equivocado, abril marca o mês de conscientização contra a crueldade animal, né? E como a população pode ajudar vocês, né? A senhora falou que tem um canal de denúncia, né? Como a população pode ajudar? Quais são os indícios assim que de repente um animal está sendo maltratado? Né? Qual o canal que a população pode entrar em contato com vocês? Isso. Assim, nós recebíamos muitas denúncias por telefone, né? Muitas denúncias por e-mail. As pessoas vão também pessoalmente na delegacia. Só que às vezes a gente tem uma dificuldade por sermos 2. Então a gente tem que fazer a parte cartorária e também a parte do serviço de rua. Então, muitas vezes a gente não tem como atender diretamente a população, ou não estamos no momento para atender uma ligação, ou estamos atendendo alguém já, fazendo alguma oitiva, alguma investigação. Então, com o apoio ali da UFSM, tá? O professor Enio Giotto desenvolveu um aplicativo. Esse aplicativo ele nos auxilia na parte da averiguação das denúncias, tá? E também tem uma página na internet para as pessoas fazerem a denúncia. Então, as pessoas fazem a denúncia pela página da internet, essas denúncias vêm para o nosso aplicativo, ali a gente pode separar todas as denúncias, né, por bairro, e na hora, no local, eu já posso preencher tudo por aquele aplicativo, né? Eu abro o aplicativo no celular, já preencho todos os dados, tiro fotos, faço toda a averiguação da denúncia, chego na delegacia, já consigo, né, imprimir tudo em PDF, então agilizou muito o nosso serviço. É uma espécie de um mapeamento por região da questão de denúncias. Isso agiliza, né? vocês então, têm poucos servidores. Né? Então, assim, até a gente, as pessoas podem fazer a denúncia pelo aplicativo, né, que vem direto para a gente.
né? Podem fazer pelo e-mail da delegacia, continuar usando os telefones. Tem o canal oficial da Polícia Civil, né? O Disque Denúncia 181 da Polícia Civil, que é um canal oficial de denúncias. Então, as pessoas, quando se depararem com qualquer situação de maus tratos, de crueldade contra animais, podem fazer a denúncia. Ou o registro de ocorrência. Tá? Mas o registro de ocorrência pode ser feito online, né, pela delegacia online, só entrar no site da Polícia Civil, ou as ocorrências podem serem registradas nas próprias delegacias de polícia, que na DPPA, só se dirigir até a DPPA e fazer um registro de ocorrência. O que a gente recebe muito? A gente recebe muitas denúncias de abandono de animais, pessoas se mudam, deixam os cães ou abandonam em estrada, muitas denúncias de crueldade, né? Os cães amarrados 24 horas com cordas curtas, não conseguem se locomover, ou locais insalubres, né? Ou não são alimentados. A gente já, a respeito da corda, né, no pescoço, cortes, ferimentos, várias são as características de crueldade. Existe uma pena hoje, por exemplo, para o tutor que maltratar o seu animal, ou uma pessoa mesmo que não seja tutor, maltratar um animal, né, e for comprovado, se existe uma pena e se existe, quais são essas penas, né? Sim, a Lei 9.605, né, de 98, então, que fala da crueldade contra animais. Em 2020, houve uma modificação, né, no artigo 32, que diz que quando se trata de cães e gatos, a pena foi aumentada, porque antes todos esses crimes contra animais eles eram tratados como termo circunstanciado, né, um crime de menor potencial ofensivo. Então era feito um termo circunstanciado e a pessoa ia responder né, judicialmente depois com um serviço comunitário. A pena era de 3 meses a 1 ano, se houvesse a pena ou multa. E agora, quando envolve cães e gatos, foi aumentada para de 2 a 5 anos de prisão e pode ser feita prisão em flagrante. Então, esse cartório, ele foi depois que houve essa modificação na lei. Então, foram criados aqui no Rio Grande do Sul, em algumas cidades, esses cartórios de proteção aos animais. E então, por quê? Porque agora esses crimes com cães e gatos, agora eles são investigados a partir de um inquérito policial. Né? Nós já fizemos algumas prisões em flagrante. O batalhão ambiental, que está sempre na rua, o batalhão ambiental, também grande parceiro nosso, eles também já fizeram várias prisões em flagrante. E existe uma distinção, por exemplo, assim, maltratar e abandono de animais, maltrato, né, de animais e abandono, existe uma distinção, por exemplo, com relação à questão legal, a pena? Legalmente, o abandono está dentro da parte de crueldade contra animais, dentro da parte dos maus tratos está o abandono. Temos uma colega aqui na Câmara, né, que ela é bastante envolvida nessa questão da proteção dos animais, e aí, há algum tempo, ela me falou uma coisa que eu não sabia, né, que eu achei um absurdo, que é comum, e aí a senhora pode me confirmar isso, né, que é comum as pessoas, por exemplo, irem para a praia e abandonarem o cachorrinho, o gatinho, né, não tem como levar, não querem levar para a praia e abandonar, né? Como, né, digamos assim, culturalmente, né, fazer um trabalho, uma política pública, né, que possa reverter essa situação, né, que o animal não seja mais visto como um objeto, né? Isso, assim, todas as vezes que a gente vai fazer uma averiguação, né, em loco, a gente já procura fazer um trabalho, digamos que um trabalho assim, pedagógico, né, bem pedagógico, porque a gente faz todas as orientações necessárias. Como nós somos polícia judiciária, a gente trabalha na investigação, né, e na produção do procedimento que vai ser encaminhado para o judiciário. Então, muitas pessoas às vezes pensam assim, é só, né, chegar aqui no local e ver a situação dos maus tratos. Não, a gente precisa do médico veterinário junto, tá? Por quê?
Porque a gente precisa de um perito, a gente precisa de um laudo pericial que tem que ser encaminhado junto para o Poder Judiciário. Né? É uma prova legal, a gente precisa de um perito para confeccionar um laudo. Então, a gente leva um veterinário. Dependendo da situação, a gente precisa de um apoio das ONGs, dos projetos, se precisar retirar um animal, se precisar de um atendimento veterinário para um animal, alguém vai ter que pagar por isso. O certo é a responsabilização do tutor. É isso que a gente sempre procura, né? O tutor tem que ser responsabilizado. Então, quando a gente se depara com a situação de crueldade, dependendo da situação, a gente procura fazer todas as orientações, porque muitas vezes é uma questão cultural. Muitas pessoas antigamente acreditavam assim, o cachorro é do lado de fora de casa, o cachorro tem que ficar amarrado, sabe? Muitas pessoas se criaram nessa situação, então já absorveram aquilo. Então a gente faz um trabalho já explicando, o cachorro ele tem que poder se locomover, né? Se não dá para ficar solto, a gente sabe, nem todo mundo pode ter um pátio fechado para soltar um cachorro. A gente sabe que tem todas várias condições, tem um contexto por trás de cada situação. Então, porque vamos fazer um vai e vem, tem condições de fazer um vai e vem? Tenho, então tá, vamos fazer um vai e vem. Né? Esse local que o cão está precisa ser limpo com frequência, ele não pode ficar no meio das fezes. Né? Então, assim, o alimento do cão, esse alimento, né? Eu dou polenta para o cachorro. Né? Aí o veterinário diz, olha, a polenta tem, né, uma fórmula ali que não faz bem para o cão. Quem sabe vamos tentar mudar. Então, a gente procura fazer todo um trabalho já educativo, pedagógico, tá? Para não precisar tirar o cão, para que o tutor tome a consciência, né, o que ele precisa para o bem-estar daquele animal, né, para não gerar danos maiores. Água limpa, né? Água limpa sempre disponível. Ter um abrigo, né, por exemplo, para dormir, alguma coisa nesse sentido. Assim, Isso. A gente sabe que o inverno é muitas vezes rigoroso. Agora no verão, muitas denúncias de cães expostos ao sol. Né? Agora vai começar o frio, vai começar as denúncias que os cães ficam no frio, na chuva. Então, a gente sempre faz, né, orientação sobre o abrigo também. E quantas denúncias vocês recebem em média? Assim? E acontece, por exemplo, trote? Acontece denúncias que não são verídicas e acabam atrapalhando o trabalho da polícia? Primeiro, então, a questão das denúncias, assim. A gente até sempre coloca, né, dizendo assim, a gente recebe denúncias anônimas, mas sempre lembrando que denunciação caluniosa é crime. Né? A gente recebe, a gente pede os dados do denunciante e esses dados ficam em sigilo, porque nós recebíamos muitas denúncias falsas. Era muita briga de vizinho, aí então fazia uma denúncia do cachorro para quê? Para uma viatura parar lá na casa do vizinho. Sabe? A gente recebia muita denúncia falsa. Ou às vezes não é nem intenção da pessoa fazer uma denúncia falsa, mas a pessoa vê um cão mais debilitado, faz a denúncia, a gente vai até o local e tem toda uma situação por trás. Já é um cão que ele está com algum problema de saúde, algum cão já idoso, sabe? Então, por isso que a gente vai até os locais. Nós geralmente somos muito bem recebidos quando vamos. Né? As pessoas abrem a residência para a gente, eles nos recebem, né? Nos colocam a situação toda e muitas vezes não é maus tratos. Né? Mas a gente também já recebeu e ainda recebe muita denúncia que não é maus tratos. E as denúncias que tu tinha perguntado em média, olha, em 4 anos já recebemos mais de 2.000 denúncias. E dá uma média assim, de mais de 40 por mês. E quantas prisões já aconteceram, né, levando em consideração a legislação de maus tratos? Prisão em flagrante nossa, da civil, né, porque o batalhão ambiental que está direto na rua atua bastante com prisão em flagrante por crueldade. Eu não tenho o número exato, assim, mas já foi assim, em torno de 10.
né? Casos extremos que a gente vê que não tem solução, não tem o que fazer, é feita a prisão em flagrante. Natiele, em abril, agora, né, o governo federal lançou o Simpatinhas, né, que é o sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, né, que é com o objetivo de possibilitar esse cadastramento e também responsabilizar o tutor, né? Primeiramente, queria saber como vocês avaliam essa iniciativa, né, de procurar responsabilizar mais os tutores, né? Sim, para nós é muito importante, né? Principalmente pela questão de abandono de animais. Então, essa parte, assim, é muito importante, a parte, então, da identificação do tutor. É muito importante. A Prefeitura Municipal, com o castramóvel, né, eles já fazem, então, uma microchipagem também desses cães que são castrados. Então, tudo isso ajuda bastante no nosso trabalho. Hoje tem um mapeamento de quantos animais, por exemplo, domésticos existem em Santa Maria, por exemplo, quantos cachorros, quantos gatos. Não. Seria importante esse mapeamento para o trabalho de vocês? Seria importante, mas é bem difícil. Por quê? Porque assim, o trabalho mesmo assim, do castramóvel é um trabalho assim, que não para nunca. Então, assim, como tem a procriação constante, assim, é bem difícil de fazer uma contagem. A gente ouve, né, há alguns anos, né, que, por exemplo, doenças como leishmaniose, elas estão espalhadas por todo o município, né? Santa Maria, né? Muitos casos, né, na região oeste, em outras regiões. Como o cartório atua nesse tipo de situação, orienta? Sim, a gente vai... como eu falei, a gente está sempre com o veterinário junto, né? E eu tenho que agradecer à Prefeitura Municipal, por meio da Vigilância Sanitária, os profissionais ali, os veterinários da Vigilância Sanitária e da Superintendência do Bem-Estar Animal, né, que são parceiros, estão sempre conosco. O Hospital Veterinário Universitário, também os residentes trabalham conosco, os profissionais do HVU também sempre nos apoiaram. No começo, nós trabalhávamos muito com veterinários independentes, né? Mas eles, sabe, para sair conosco, precisavam deixar o serviço deles, o ganha-pão deles, para nos acompanhar. Mas também nunca nos faltaram. Mas agora, no momento, assim, os veterinários da Vigilância e da Superintendência do Bem-Estar Animal e do HVU nos acompanham. E eles sempre fazem essa orientação sobre a leishmaniose, que a gente encontra muitos cães. E a leishmaniose precisa de um tratamento que não é barato. Né? Então, a gente se depara com cães em estado já bem avançado de leishmaniose. E é uma doença que passa, né, para os humanos, então tem que ter um cuidado. Do mosquito palha. Isso. Né? Então, tem que ter um cuidado. E, por exemplo, a coleira e medicações podem afastar esse mosquito, né? Também é uma orientação passada para a população, né? Existem coleiras, né, para os cachorros utilizarem. Existem as coleiras repelentes e o cão tem que fazer um tratamento, né? Porque igual o tratamento é para o cão, ele vai seguir sendo um vetor. Mas digo assim, cães, por exemplo, que não tem leishmaniose, a coleira ou o medicamento pode ajudar ao animal não ter, sim, né? Sim. Como é que é o saldo que vocês fazem assim desses 4 anos, assim, tipo assim, na questão da proteção do animal? Vocês julgam fazendo um saldo, né, desses 4 anos, de abril de 2021 agora abril de 2025, né? O saldo é positivo na opinião de vocês com relação à proteção e bem-estar animal? Sim, eu acho que um saldo positivo. Né? Para nós, policiais que atuamos ali no cartório, assim, a gente aprendeu muito. Né? Posso dizer que nós aprendemos muito, né? Porque quando o cartório foi inaugurado, né, a gente não tinha muita dimensão, né, da demanda, muita dimensão do que a gente ia precisar, né? Toda a rede de apoio que precisaria, né?
por trás de um animal encontrado em estado de crueldade. Toda a rede de apoio que a gente precisa para esse animal. Então, aos poucos, a gente foi criando essa rede de apoio, né, com as ONGs, com as protetoras independentes, com os projetos, né? Então, agora a gente tem uma rede de apoio. E então, assim, a cada casa que a gente vai, que a gente encontra um animal, que a gente pode conversar, passar orientações. Então, já fomos, né, foram mais de 2.000 denúncias, então acho que a gente já pôde passar por vários lugares e poder passar o nosso recado, as nossas orientações. Uma outra questão que é bastante, que a gente escuta, né, algumas reivindicações é, por exemplo, depois que um animal doméstico, por exemplo, um cachorro, um gato, morrem, né, essa questão digamos assim, não sei se é a palavra correta que eu vou dizer, mas digamos assim, né, enterrar esse animal. Hoje Santa Maria não tem um local adequado para isso, né? Qual a importância na visão de vocês de ter um cemitério público, né, para os animais domésticos, né? Também tem a questão, além de ser uma questão da dignidade para o animal, também tem a questão da saúde pública, né? Isso, porque não pode nem ser enterrado no pátio de casa, né? Então, ele tem que ser descartado num container. Então, se houvesse um local, né, um cemitério, digamos, não sei se seria também essa palavra, né, mas um local para receber esses animais seria muito bom. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Fica em aberto aí para suas considerações finais, de repente algum tema que a gente não tenha abordado. Sim. Eu gostaria de passar, então, para a população a página. Fique à vontade. Para denúncia, né? A página é DEM, D-E-N, de denúncias. Então, é demmaustratossm.com.br/. Ali, a qualquer momento, a população pode fazer Pode acessar a página, é pedido uns dados, os dados ficam em sigilo, mas, como eu falei, a gente pede esses dados para receber as denúncias, e essas denúncias são aqui da cidade de Santa Maria, denúncias de Santa Maria, que vão direto para o nosso aplicativo, a gente recebe todas as denúncias para averiguação. E também o canal oficial da Polícia Civil diz que denúncias, que é 181. E qual é o endereço do cartório hoje, fisicamente? De repente, alguém queira fazer um boletim de ocorrência nela com você? Fisicamente, na primeira delegacia de polícia, na rua Roque Calage, número 19. Próximo à Praça Saldanha Marinho, ali dobrando, Isso. né? Então tá, mais uma vez, muito obrigado, viu, por vocês terem aceitado o nosso convite, e parabéns pelo trabalho, né, pelo saldo que a gente vê aí através da entrevista, um saldo positivo nesses 4 anos. Muito obrigado, viu? Agradecemos também a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Destacamos também que você pode ter acesso às principais informações do Parlamento Municipal de Santa Maria através do nosso canal aberto 18.2 e também através das nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Até o próximo Câmara Entrevista.